Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula de rotinas organizacionais. O professor voltou aqui com mais uma disciplina chamada de rotinas organizacionais. E nós vamos dar continuidade ao assunto, gente, sobre organização, sistemas e métodos. A gente vai falar um pouco sobre estruturas organizacionais envolvendo a organização em si e alguns métodos que são usados. Vamos lá focar, meu querido diretor, sobre este assunto. O que nós vamos ver hoje, certo? O que o professor Gilvan preparou para vocês sobre organização, sistemas e métodos, apresentar a importância e abrangência da OSM nas organizações. Teoria e as aplicações práticas. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Vou falar de estrutura organizacional. Toda empresa, dentro de uma rotina organizacional, a gente tem que entender quais são os tipos de organograma que eu expliquei na aula passada, qual a diferença de organograma para fluxograma, e hoje dentro daquele assunto que eu expliquei na aula passada, certo? Eu acredito que vocês não lembrem, mas eu falei eu falei da diferença de um fluxograma e de um organograma e dessa estrutura organizacional em si. Então, dentro de uma estrutura organizacional, meus queridos e amados alunos, nós temos departamentalização, certo? A forma como ela é apresentada. Então, nós temos a departamentalização funcional, divisional, híbrido, que é multifocado, geográfico, por clientes, por processo, por produto ou serviço ou por projeto, certo? E nós temos que tomar bastante cuidado com isso, certo, meus queridos? Conseguiram compreender o que eu estou colocando aqui para vocês? Então vamos lá, professor. Então, dentro dessa estrutura organizacional, a gente consegue desenvolver um desempenho departamental. O que seria? Nós não aprendemos nas aulas anteriores que uma empresa é dividida em nível estratégico, tático, operacional, ou também conhecido como nível institucional. Nível institucional, nível intermediário e nível operacional. E nível operacional. As empresas, elas são divididas em três tipos. Estratégico, também conhecido como nível institucional. Nível tático, conhecido como intermediário. E nível operacional, conhecido como nível ou chão de fábrica. Todos esses níveis, têm que se manter. Tem que manter-se em equilíbrio, tá? Ela tem que se manter em equilíbrio. Então, a departamentalização, ela é importante para conseguir manter esses três níveis trabalhando de maneira integrada. Mas quando, professor, uma empresa é pequena e ela é constituída de pequenos órgãos ou departamentos, pode-se dizer assim, ou pessoas, o arranjo formal para definir e agrupar as suas atividades torna-se mais simples, verdade. Quando a empresa é pequena, você não tem muito trabalho para gerir essas pessoas. Então, à medida que as empresas se tornam maiores, ficam mais complexas. Elas são forçadas a dividir principais tarefas organizacionais. Os departamentos são muito mais difíceis, certo? Conseguir ter esses níveis departamentais ou divisionais. Então, aí ocorre uma divisão de trabalho, gente. Organizacional no sentido horizontal. Departamentalização horizontalizada é quando um órgão ajuda o outro, sem ter a questão da hierarquia. Como eu falei para vocês, meus amados alunos, muitas empresas elas estão acostumadas a olhar o organograma de uma forma hierarquizada, de hierarquia. Apenas isso. Aí tem essa divisão organizacional. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Hoje, as empresas
ela tem que trabalhar as organizações no sentido mais horizontalizado. Isso é uma diferenciação, certo? Então, à medida que ocorre essa diferenciação, surgem funções mais especializadas, a empresa passa a requerer a coordenação desses diferentes atividades, as funções são atribuídas às unidades organizacionais na base da homogeneidade, a fim de tornar as operações mais eficientes, são homogêneas, ou seja, entre desenho departamental, o que seria esse desenho? Aqui, ó. Rapaz, eu acho que minha empresa precisa de um diretor. Diretor. Qual vai ser a função dele? Qual a função? Função. Ou seja, ou as atividades que esse cara vai desenvolver. Então, esse diretor. Aí eu tenho dentro de diretor, eu tenho um gerente de vendas. Dentro desse gerente de vendas, eu tenho um gerente de produção. Dentro desse gerente de produção, eu tenho um gerente de logística. Qual é a função de cada um? Eu estou desenhando. Então, se eu for montar uma empresa com a Janiele Brito, com a Juliana Silva, com o Luiz Felipe, com o Luzivan, a Fabiana e a professora Rosário, a professora Fabiana, a professora Rosário, eu tenho que fazer um desenho departamental. Tenho que construir um organograma. Para me ver se essas unidades organizacionais, quais os papéis delas? Dessas unidades organizacionais. Que unidades são essas? Esses departamentos, esses órgãos, essas funções. E quais são as suas funções? O que vai diferenciar do gerente de vendas para o gerente de produção? Mas eles não trabalham em conjunto em relação ao organograma, sim. Eles têm que trabalhar em conjunto. Eles têm que trabalhar em conjunto. Então, meus queridos alunos, nós temos que trabalhar em conjunto. Fazer com que as organizações, quando eu for fazer o desenho departamental, essas organizações, ela tenham uma vantagem competitiva, saber construir os departamentos. Porque a gente tem função que às vezes não é necessário. Agora tem funções que são necessárias, são aquelas funções especializadas, que a empresa tem que requerer a coordenação de diferentes atividades. Deu para entender, meus queridos e amados alunos? Então nós temos que ver a homogeneidade, apresentar semelhanças entre si, certo? É muito, hiper, mega importante essas questões que eu estou colocando aqui para vocês, certo? Então, gente, o desenho departamental, ela é de suma, hiper, mega importância. Eu garanto para vocês, dentro dessas organizações, se faz necessário construir um bom desenho de maneira integrada. Então, meu amado aluno, a departamentalização ela é de suma importância. Quando a empresa cresce, suas atividades não podem ser supervisionadas diretamente pelo proprietário. Essa tarefa de supervisão pode ser facilitada atribuindo diferentes departamentos, responsabilidade por diferentes áreas ou aspectos. Há uma variedade de tipos de departamentalização. Então, nós temos funcional, por produtos e serviços, por base territorial, por clientela, por processo. Então, professor, a departamentação funcional, veja só, o organograma e o tipo de departamentalização funcional. Nós temos aí o nível institucional, conhecido como estratégico, que é a diretoria. Nós temos o nível tático, que é o departamento de produção, departamento de vendas e departamento de finanças. E dentro do departamento de produção nós temos uma seção de outros pequenos setores de fabricação, de compras, de manutenção. Já o departamento de vendas nós temos o setor de vendas, setor de faturamento. Já o de finanças nós temos o setor da contabilidade e da tesouraria. Então, meus queridos alunos,
Dentro de uma empresa, eu conheço como a departamentalização funcional. É a mais comum hoje em dia. Janiele, qualquer empresa, ela tem a departamentalização funcional. Qualquer empresa, ela tem essa departamentalização funcional, certo? É interessante, professor, essa departamentalização funcional é demais. Ela é de suma, hiper, mega importância, certo? Para dentro de uma organização. Então, essa departamentalização funcional, ela não pode faltar, certo? Ela não pode faltar de maneira alguma, certo? Essa departamentalização funcional é a mais comum, é por funções. Eu vou construir um departamento por função, certo? Por função. Ela é a mais comum de se identificar. Ou seja, gente, a departamentação funcional é feita com base nas funções. Pronto. As palavras-chave. Ela é feita na base das funções. Ó. Palavra-chave. Ela requer as atividades similares. Ela requer isso. As atividades similares e que são agrupadas juntos e identificadas de acordo com uma classificação funcional, como finanças, recursos humanos, marketing, produção, certo? Eu posso dividir assim, baseado em funções na área da finança, recursos humanos, marketing, produção, vendas, certo? De uma maneira bem simples. Ou seja, não tem um bicho de 7 cabeças. Professor, o agrupamento por função, eu tenho que agrupar onde há habilidades, competências e funções. Ele reflete a ênfase nas interdependências. Quando eu falo essa palavra interdependente, é porque um depende do outro. Um processo depende do outro. Por exemplo, aqui, o setor de departamento de produção depende do setor de vendas. De vendas depende do setor de finanças. Ah, professor, mas aí não é verticalizado? Sim, é verticalizado, mas existe uma dependência horizontalizada. Por quê? Porque quando eu faço o agrupamento de funções, onde eu busco as habilidades, as competências, reflete a ênfase nas interdependências de processo e de escala ou nas interdependências sociais em função do fluxo de trabalho. Assim, a empresa encoraja a especialização das funções e sua interação social. Isso fortalece a especialização funcional das pessoas. Elas passam a trabalhar no mesmo ambiente funcional. E aí, gente, vocês como gestores de recursos humanos, vocês podem fazer a rotatividade de funcionários dentro desses tipos de departamento. Vocês podem fazer isso. Professor, é possível fazer isso? Sim, é possível que a organização, feita em base de funções, saiba requerer as atividades similares e que são agrupadas juntos e identificadas de acordo com alguma classificação funcional. Certo? É sim. Então eu posso pegar um funcionário do departamento de produção, ele está com já 6, 7 meses lá, e pegar e colocar no departamento de vendas. Fazer uma rotatividade de funcionários. Para ver. Aí eu posso voltar esse funcionário para a mesma função? Pode. Sem problema nenhum. Eu quero ver se ele vai se adaptar. Geralmente algumas empresas elas utilizam esse artifício para deixar o funcionário mais multiuso. Certo? Buscar com que esse funcionário se torne multiuso, certo? De uma tal maneira, certo? De uma tal maneira que o funcionário A faltar, o B sabe substituir ele. Entende um pouco. Certo, meus queridos e amados alunos? Então, o agrupamento por função, ele reflete a ênfase na interdependência de processo e de escala nas interdependências sociais em fluxo do trabalho.
Conseguiram compreender, meus queridos e amados, o que é uma departamentalização funcional? A departamentação funcional, vou colocar vários exemplos aí para vocês. Ó. Numa empresa industrial, ela varia. Ela vai variar de acordo com tipo de empresa, certo? Tipo de empresa. Se é empresarial, se é atacadista, se é hospital, se é clube, se é ferrovia, cada um vai mudar. Departamento de produção, de venda e financeiro. Já atacadista, departamento de compras, de vendas, de financeiro, ó. Clínico, relações públicas, financeiro. Observe uma coisa. O financeiro sempre é o mesmo. Porque o financeiro é o coração da empresa, ó. Coração. Toda empresa tem que ter o coração da empresa. Coração da empresa. Coração da empresa. O departamento financeiro. Mas os outros, ele vai variando, certo? Então, o departamento funcional, ele tem umas vantagens alencadas. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem, professor, da departamentalização funcional? Apresenta inúmeras vantagens. Agrupa todos os especialistas de uma área sobre uma única chefia comum, seguindo o princípio da especialização ocupacional. Garante o máximo de utilização das habilidades técnicas das pessoas. Converge a ação conjunta dos especialistas em determinada data, atividade. Promove a economia de escala pela utilização integrada de habilidades, conhecimentos e competências. Ele vai aglutinar as pessoas para uma espécie de atividade ou especialidade, concentrando sua competência de maneira mais eficaz. Diferencia o prestígio das funções principais da empresa. Focaliza a orientação da organização, da intervenção administrativa. A empresa se compõe de acordo com as suas funções principais para se concentrar naquilo que é capaz de fazer. Ignora, né, gente, o que ocorre no seu ambiente externo e deixa de lado seus produtos e serviços. Ah, professor, que bacana. Ele acaba focalizando o autor na orientação da organização, na intervenção administrativa, na empresa que compõe de acordo com suas funções principais, para se concentrar naquilo que é capaz de fazer. Acaba ignorando o que no ambiente externo, deixar de lado seus produtos e serviços. Exatamente, meus amados alunos. Ele acaba aglutinando para uma espécie, né, de atividade e especialidade, concentrando sua competência de maneira mais eficaz. Esses aí, gente, eu acabei alencando para vocês, certo? Quais são as vantagens? E, professor, existem desvantagens? Existem desvantagens em relação a esse tipo de departamentalização, professor? Existe? Existe, claro que existe. Certo? Com toda a certeza, claro que vai existir, meus amados alunos. Com toda certeza. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isto. Certo, meus queridos? Deu para entender? Alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando aqui, meus queridos? Às vezes a gente tem dúvidas e não pergunta. Pergunte, meus amados. Pergunte, tire suas dúvidas. Certo? Vocês têm que perguntar. Porque, professor, eu estou com dúvida nisso, naquilo, tal. Então é isso, como eu falo para vocês. Temos que perguntar. Certo? Tranquilo, meus queridos? Alguma dúvida, meus queridos? Vocês estão conseguindo entender?
Alguma dúvida? Então, tenho que mostrar aqui para vocês, certo? As desvantagens, tá? Existem as limitações e desvantagens desse tipo de departamento. Por exemplo, as limitações da estrutura funcional são inúmeras. Por exemplo, eu tenho o enfoque introvertido, eu tenho a subobjetivação, pressão sobre a cúpula, bitolamento das pessoas. As pessoas ficam bitoladas. Bitoladas, professor? Em que sentido? Eu não entendi o que seria um funcionário bitolado. Vamos entender o que significa ser um funcionário bitolado. Enfoque introvertido. A empresa agrupa recursos de acordo com suas funções internas, pois ela se preocupa com seu arranjo interno no lugar de mirar o seu contexto ambiental. Isso é um enfoque introvertido. Agrupa recursos de acordo com suas funções internas. Ela não se preocupa com o contexto externo, com o contexto que acontece lá fora. Subobjetivação. Ele focaliza somente nos objetivos funcionais, deixando de lado os objetivos organizacionais mais amplos, uma visão mais holística. Enxergar mais fora da caixa. Pressão sobre cúpula. Quem precisa coordenar e integrar as ações departamentais para que elas possam convergir para os objetivos globais da empresa, como a responsabilidade pelos lucros da empresa. Então, nós temos aí as responsabilidades pelo lucro da empresa. Posso convergir com os objetivos organizacionais, com a responsabilidade dos grupos, certo? Pelos lucros da empresa. Então, tem uma pressão sobre a cúpula. A empresa está ruim por causa do nível estratégico, do nível institucional. Então, eu vejo que os objetivos globais da empresa não é de bem direcionado. Aí acaba acontecendo esse tipo de pressão e insatisfação. Bitolamento, a pessoa bitolada. Quer bitolar as pessoas, certo? Que expressão é essa? Quer dizer que as pessoas acabam sendo umas pessoas de mente totalmente sem visão holística, elas acabam não tendo criatividade, elas não acabam pensando fora da caixa, elas não acabam tendo inovação, elas ficam pessoas totalmente bitoladas. Por quê? Porque elas exercem aquela função há muitos anos e daquela função que ela exerce, se ela for fazer uma outra coisa, ela não faz, ela não consegue. Ela não consegue de maneira alguma. Isso é uma pessoa bitolada. Certo, pessoal? Então, meus queridos alunos, isso é de suma, hiper, mega importância. Entendeu? Conseguiram compreender o que seria essas questões? Há alguma dúvida em relação ao que eu digo? Que seria o que é essas dúvidas? Tem algumas dúvidas? Há alguma dúvida? Vamos lá, meus queridos. Uma dúvida? Então, gente, vamos lá. Sem dúvida, né? Beleza. Pois vamos para frente. Departamentação funcional ainda com as limitações. Terra de especialistas. Todo mundo é especialista. Acaba ignorando as outras, uma abordagem mais sistêmica. Resultado passa a se somar aos resultados departamentais, que deveria ser combinação, multiplicação. Conflitos de interesses, de objetivos.
Cada departamento focaliza seus objetivos departamentais e não os objetivos organizacionais. Isso provoca conflitos de interesses. Redução da coordenação interdepartamental, ou seja, os especialistas deviam atenção para o resultado da empresa. Não há mecanismo de coordenação, integração do fluxo de trabalho. A cúpula se torna congestionada. As limitações funcionais são inúmeras. Quais são, professor? Maior formalização. A burocracia é mais formalizada. Uma hierarquia de autonomia, as comunicações passam a ser fronteiras internas e demoradas. Há uma inadequação à mudança, uma estrutura introvertida, alheia, que possa, no contexto tal, a falta de adaptação e flexibilidade inadequada por não perceber que ocorre em seu ambiente externo, a falta de criatividade e inovação necessárias. Então, nós temos aí os departamentos. Agora, nós vamos falar do tipo de departamento por produtos ou serviços, certo? Ele tem uma diferença, veja aí, ó, divisão farmacêutica, divisão veterinária, divisão química, certo? Dentro dessa divisão farmacêutica, certo? Nós temos o nível operacional, que são os departamentos de analgésicos, departamentos de antibióticos e de xarope. Geralmente numa fábrica a gente pode construir esse tipo de departamentalização, certo? Que é bem comum, ok? Então vamos lá, professor. O que significa esse tipo de departamentalização e qual é a importância? Esse tipo de departamentalização por produto e serviço é muito comum, gente. Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? O que significa essas questões? Então, é suma importância a gente ter essas questões, tá, gente? Essas questões de suma, hiper, mega importância para dentro das questões. Então, meus queridos alunos, super importante esses contextos. Então, nós temos que entender, compreender quais são a diferença da departamentalização por produtos diferente da funcional. A organização na base de produtos envolve a diferenciação e agrupamento das atividades de acordo com as saídas e resultados, ou seja, as saídas, que é chamado de output. Todos os deveres e tarefas, mesmo dissimiladas, relacionam com o produto ou serviço. É encontrado empresas de multilinha de produtos, por exemplo, aqui a Guadalajara, ela utiliza esse tipo de departamento. Por exemplo, departamento de montagem e pintura, divisão de faturamento e distribuição, divisão disso e daquilo. É uma estrutura onde tem mais a ver com a saída. Questão da saída, gente. Das máquinas, equipamentos, do reconhecimento, permitindo a intensificação de esforços e de coordenação. Então, meus queridos alunos, nós temos que tomar bastante cuidado. Então, a organização na base de produtos e serviços envolve essa diferenciação ou agrupamento das atividades. Entendeu? Então, nós temos que tomar bastante cuidado nessas questões. Certo, meus queridos alunos?
Então tome bastante cuidado. Vejam esses contextos, certo? Veja esses contextos e a importância. Então, conseguindo compreender? Então, nós temos essas questões de estrutura. Então, as vantagens do departamentalização por produtos e serviços. Quais são as vantagens? Fixar a responsabilidade dos departamentos para um produto ou serviço. Cada departamento cuida de um produto ou serviço. O executivo fica orientado para todos os aspectos do produto: produção, comercialização, desenvolvimento, custo, lucratividade, desempenho, programação. Todo o esforço tático é concentrado no produto ou serviço. Com isso, desloca a responsabilidade pelo lucro ou serviço para o nível intermediário. Ponto 2. Facilita a coordenação interdepartamental. Os demais áreas funcionais são secundárias. Por exemplo, a Netshoes, quando ela utiliza aquele tipo de departamento, ela tem um departamento onde faz a ligação entre vários fornecedores, que até eu falei na aula passada, quando vocês tiverem esse assunto, a questão da organograma circular. O organograma circular que facilita a coordenação da entrega desses produtos. Outro ponto importante, meus queridos, é facilitar a inovação, estimular a cooperação, a comunicação de vários grupos que contribuem para a criação, produção, comercialização do produto. Isso acaba melhorando a inovação e a diversificação de produtos. Por quê? Porque uma empresa ela tem que diversificar seus produtos, certo? Todo ano, gente, as empresas, um exemplo, de carro, de celulares, elas inovam seus produtos para justamente instigar a compra, as pessoas a comprarem. Ah, é, professor? Sim, sim. Então, as empresas, todas as empresas, certo? Tem isso. As empresas, a todas as empresas, todas as empresas que trabalham com esse tipo de departamentalização, elas têm tendência para construir, certo? Esse tipo de departamentalização para inovar, fazer inovação. Então, meus queridos, deu para entender? Conseguiu entender? Ou não, meus queridos? É de suma importância. É de suma importância essas questões. Certo? Suma, hiper, mega importância. Estão conseguindo compreender, meus amores? O que é importante para dentro de uma organização? Muito, muito mesmo. Certo? Nenhuma organização certo, meus queridos? Conseguiram compreender? Ou não? Gente, pergunte. Faça perguntas. Vejam. Tirem suas dúvidas sobre esse tipo de departamentalização. Não deixa aqui o prof falando sozinho. Preciso de vocês. Preciso de vocês. Vocês estão conseguindo me compreender, meus amores?
Deu para entender? Há alguma dúvida? Alguém tem perguntas sobre o assunto? Hein, meus queridos? Pergunte. Deu para entender? Hein, meus queridos? Alguma pergunta? Tô esperando. Beleza, pô, vamos continuar. Galera tá tímida hoje, tão menos participativo, é fome, sede. Que é, gente? Vocês têm? Vamos lá, meus queridos. Hein, meus queridos? Beleza. Meus queridos alunos estão aí, caladinhos, sem a participação deles. Beleza. Então, vamos dar continuidade. As vantagens desse tipo de departamentalização é indicada para circunstâncias externas e imutáveis, permite uma maior flexibilidade, principalmente o departamento pode crescer e diminuir de acordo com as suas reais necessidades. A desvantagens é a duplicação de recursos e esforços, enquanto há uma aglutinação funcional concentra especialistas em um grupo sobre sua chefia, a aglutinação por produto dispensa diferentes subgrupos. Já essa duplicação. Aí nós temos o risco da obsolescência técnica, que é o isolamento dos especialistas, fragmentos por diferentes produtos, reduz seus contatos, a perda, a interação. E o terceiro, é contraindicado para circunstâncias externas estáveis, certo? Há uma certa situação de estabilidade, seria melhor optar pela departamentalização funcional, que é mais comum. Deve ser fome, porque a galera aí tá calada, Ju. Tá calada, eu penso que ninguém tá entendendo nada que o professor Gilvan tá explicando. Essa é um tipo de departamentalização não é muito comum. A desvantagem, meus caros, ela é contraindicada para empresas com poucos produtos ou com linhas reduzidas de produtos. Enfatiza a coordenação em detrimento da especialização. Ela acaba integrando ao redor de cada produto. As pessoas tendem a ficar inseguras quanto à possibilidade de perder o emprego. Quando o produto encerra seu ciclo de vida ou a sua produção, o futuro profissional depende do futuro do produto. Por exemplo, quando o produto ele sai de linha, as pessoas que estão trabalhando na linha de produção ficam preocupadas. Eita, esse produto vai ser substituído. Eita, esse produto... E acaba trazendo essa instabilidade. Aí nós temos a departamentalização geográfica, que é a mais comum, certo? Onde nós temos as matrizes, as filiais da região centro-sul, norte, centro, acabam, né, utilizando a geográfica. São Paulo, Brasília, Recife, Manaus, aí Brasília, a agência de Goiânia, tem essas subdivisões, certo? Tem essas subdivisões. Então, isso se chama de departamentalização geográfica. Meu querido e maravilhoso
Fernando Galvão, grande professor, mestre, economista, meu querido e maravilhoso. Fernando Galvão, meu grande abraço aí para você, meu querido e maravilhoso, nos prestigiando nesta tarde maravilhosa, nos prestigiando nessa tarde maravilhosa. Então, meus queridos, a departamentalização geográfica, ela é de suma hiper mega importância. Porque ela tem a ver com a localização, certo? Ela é bem simples, é uma função que eu tenho que utilizar para as empresas que são de grande porte, que são extensas, é enorme. Então eu faço esse tipo de departamentalização, entendeu? Então esse tipo de departamentalização. Então a organização, ela pode utilizar desse tipo de departamentalização, porque ela pode ser agrupada de acordo com a região, com a geografia. Quais as vantagens, professor? Quais as características? Cada departamento opera um território, tranquilo. A organização está voltada para o seu ambiente territorial, beleza, isso é tranquilo, porque ele tem um aspecto mais estrutural, voltado para mais para aquela região, certo? Professor, o que mais? Quanto a organização depende do seu ajustamento das condições e necessidades locais, porque você vai entender uma departamentalização geográfica, quando a empresa utiliza esse tipo de departamentalização, ela entende melhor os seus clientes, ela entende melhor as necessidades locais e regionais. Ela acaba encorajando os executivos a pensar em termos de sucesso naquela região. Ela fixa a responsabilidade de lucro e desempenho naquela região. Ela acompanha as variações regionais. Um exemplo aqui é a Ambev. A Ambev, ela colocou a BR-Off, que é uma cerveja local, e colocou a Magnífica, que utilizando as vantagens locais da mandioca. Tranquilo, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. Certo? Muito obrigado e até amanhã, meus queridos, para a gente continuar com esta aula. Amanhã vou dar uma continuidade desta aula, tirando as dúvidas sobre a departamentalização geográfica. Um beijo do professor e até amanhã. Tchau, tchau.